Combater o déficit fiscal estrutural. Primeira medida, qual seria? Olha, eu perguntaria, obviamente, para meus economistas, né? O que eu posso responder... Esse é o maior problema do Brasil. É o maior problema do Brasil. Você tem que combater a corrupção, você tem que privatizar muita coisa, sim, ok? Para você ter superávit. Tá? Você tem que conversar com todo mundo da sociedade, okay? E buscar medidas para facilitar a vida de quem quer produzir. E quem é empreendedor, coisa que não tem. O governo só lembra de nós, aqui do povo, aqui embaixo. No seu ponto de vista, o que levou o Brasil a cair nessa situação de calamidade total? Você tem uma base que é de natureza econômica, que acaba desfinanciando o capital político dos nossos governantes, e a partir daí, fragilizados, nós temos uma crise cíclica de desmoralização, seguida de impeachment, e um Congresso que perdeu completamente o pudor por sua maioria. É bom sempre lembrar que a gente tem que separar o joio do trigo, e chafurda na corrupção. A estrutura econômica é que o Brasil montou uma estratégia recente, né, de estimular o consumo sem estimular a produção. E, evidentemente, que o nosso povo tem todo o direito de expandir sua plataforma de consumo, mas se você não faz corresponder uma produção, democratizar as oportunidades de produzir, de trabalhar, você produz um desequilíbrio estrutural nas contas do país com o estrangeiro. Só para você ter uma ideia hoje, 80% dos remédios que a gente toma vem do estrangeiro. Todos os celulares são importados, toda a informática envolvida nos carros, nos caixas automáticos, na catraca automática de um ônibus, tudo importado. Você tem 60% do óleo diesel que nós queimamos nos ônibus da cidade vindo do estrangeiro. Você tem praticamente toda a química fina. 40% dos custos de produção da agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo são importados. 80% do valor de um carro, mesmo montado aqui em São Paulo, importados. Então você expande o consumo em qualquer momento, não podemos produzir isso. Isso gera um desequilíbrio na conta externa que desvaloriza a nossa moeda na comparação com o dólar, e isso introduz um preço alto. O governo atira estupidamente nisso com alta de juros, que destrói as finanças públicas e destrói a economia. Então você está vivendo esse ciclo perverso que destruiu lá atrás o modelo Fernando Henrique, e o Lula escapou disso porque o Brasil viveu um momento muito especial em que os preços dos nossos produtos tradicionais, oriundos da agricultura, soja, milho, etc., né, álcool, cana-de-açúcar, etc., e os preços dos produtos minerais, né, minério de ferro, petróleo, explodiram durante o período do Lula. Então, só para você ter uma ideia, quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril de petróleo estava sendo vendido por 30. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo por $190 uma tonelada de minério de ferro. Quando a Dilma sofreu o golpe, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Aí você quebra o país e o sintoma da quebra é a desvalorização da moeda, que faz o povo ter muita raiva, com razão, porque ele estava progredindo e de repente ele sente um retrocesso pesado e ninguém explicou para ele o que houve. Tem solução? Claro que tem. Basta que você pare de acreditar de que o mercado sozinho tem capacidade ou responsabilidade de resolver isso e monte aquilo que o mundo desenvolvido inteiro faz. Mais ou menos explicitamente, um projeto nacional de desenvolvimento. E no caso brasileiro, claramente nós temos que ter como objetivo estratégico enfrentar e superar a pobreza e a desigualdade. E o caminho para isso é fazer o país crescer e administrar os custos e riscos dessa decisão de crescer, que hoje não temos. E o caminho de crescer é retomar a industrialização do país, que hoje nós estamos regredindo. Então, só para você ter uma ideia, eu já falei na pergunta anterior. Se eu estou importando 60% do óleo diesel, qual é a razão de eu exportar petróleo bruto barato e não produzir o óleo diesel, a gasolina, a querosene e, para além disso, os polímeros, novos materiais de uma petroquímica 4.0, que pode enriquecer em qualquer país. E o Brasil tem petróleo, ainda nem sabemos a quantidade, tamanho a sobra que nós temos. Depois você tem um complexo industrial da saúde. Só para o brasileiro ter ideia, esse ano o governo federal está gastando 17 bilhões de dólares, que dá mais ou menos aí uns 50 bilhões de reais, meia centena de bilhão de reais, gerando emprego e renda nos Estados Unidos, na Europa e na China, importando todo o aparato do complexo industrial da saúde. Cama de hospital, prótese, bengala, remédios, meios de diagnóstico médico e tal. Por que o Brasil não pode entrar numa dinâmica em que a própria compra governamental, associando com as universidades, faça incubadora de empresas e coloque o jovem brasileiro para aprender a fazer essas coisas e vender para o governo, que não vai nem se arriscar no mercado concorrencial num primeiro momento?
Depois você tem o complexo industrial do agronegócio, que aqui explica que a agricultura mais competitiva do mundo importa do estrangeiro 40%. Fertilizante, implementos agrícolas, defensivos, agrotóxicos, tudo isso vem do estrangeiro, não há razão para isso. E o dinheiro está aí, ouvindo a conversa, sendo gasto já. Depois você tem o complexo industrial da defesa, que é um pouco mais complicado.